Ó Deus, nós queremos cada dia experimentar o agir do Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra. Temos orado, ó Deus, e pedido ao Senhor, Pai, fala ao nosso coração, a começar em mim, ó Deus, na responsabilidade de expor a Tua Palavra. Ó Deus, a minha oração é que Teu Espírito possa estar aplicando de forma poderosa na minha vida aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos trazido ao coração, aquele que tem no texto claro da Tua Palavra, para que seja exposto, ó Deus, nesse momento. Peço ao Senhor que tenhamos que tenhamos cada dia a disposição de ouvir o Senhor, a partir da leitura da Tua Palavra. Ó Deus, usa-me como instrumento, para a glória do Senhor, preparando-nos, ó Deus, tanto para ouvir a Tua Palavra, como também, ó Deus, para participarmos da ceia do Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles que nos acompanham via mídia nesse momento, quem sabe no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que esteja. Ó Deus, torna cativa essa memória, este coração, torna cativo esse coração, aquilo que o Senhor quer. Faz-nos, ó Deus, voltarmos para o Senhor. Como diz a Tua Palavra, ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. A você que nos acompanha, Deus abençoe você na sua casa. É uma alegria podermos estar juntos nessa oportunidade. E hoje iniciaremos uma série, essa série chamada Pequenas Cartas, e estaremos expondo hoje Filemon, e na sequência depois 2ª e 3ª João, e depois a carta de Judas. Pequenas cartas, mas verdades preciosas, soberanas, verdade que eu e você precisamos, carecemos dela para a nossa vida. E eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Deve ser uma folha só, um lado de uma folha na sua Bíblia, mas está antes de Hebreus, tá? Lá no Novo Testamento. Acha Hebreus, fica o vizinho aí, Filemon antes de Hebreus. Abra sua Bíblia e nós vamos ler toda a carta, que é composta de 25 versículos, tá? Então nós leremos toda a carta de Paulo a Filemon. Nesse momento, espero que Deus tenha o melhor para o seu coração e para o meu. Se alguém aí precisa de um acompanhamento com a Bíblia, você pode compartilhar com alguém, tá? Para que a gente possa fazer uma boa leitura desse texto da Escritura. E nós leremos juntos, uma leitura harmônica, em que a gente possa ouvir quem está do nosso lado, a fim de que assim a nossa leitura se torne uma leitura, a partir dela já haja compreensão da Escritura. Filemon, capítulo 1, ou o único capítulo que tem os 25 versículos. Leamos juntos então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente
no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Lutero disse que esta epístola, esta carta de Paulo, ela apresenta um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Esta é a visão que o grande reformador Lutero tem desta carta, ou teve desta carta, e deixou isso registrado para nós. Queridos, o apóstolo Paulo, ele estando preso em Roma, Paulo escreve a sua carta, e uma delas, essa carta a Filemon, ele escreve a carta de Colossos, ele escreve a carta também aos Filipenses, nesse mesmo período, estando preso em Roma. E Paulo precisa encaminhar esta carta, nesse momento de prisão, enviar então esta carta a Filemon. Agora, quem é este Filemon que Paulo precisa enviar essa carta? Tudo indica que ele era um dos membros da igreja de Colossos, que
Colossenses, ou a igreja de Colossos, estava no vale de Licos, que é hoje a região da Turquia, e provavelmente ele era um dos líderes daquelas igrejas. Então era alguém que realmente tinha um certo conhecimento, e ainda sobretudo, porque você olha para o texto, e o texto nos informa que esta igreja se reunia na sua casa. Então Filemon era um hospedeiro da igreja, era um anfitrião da igreja, né? Lembrando que naquele período a maioria das igrejas não tinham templo como nós temos nos nossos dias, e portanto ali estava o Filemon como membro daquela igreja, um Filemon que tinha escravos, né? Mesmo sendo crente, e naturalmente nesse tempo senhores se convertiam ao evangelho, tá? Mas a questão da escravatura era permitida, e a gente vai observar isso, e isso é uma realidade, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, por exemplo, ele vai escrever a igreja de Éfeso, e ele inclui dentro então desta carta à igreja em Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 5 até o versículo 9, ele vai direcionar uma palavra aos senhores e aos servos, aos escravos, né? E homens que mesmo senhores e tendo seus escravos eram homens crentes, ou escravos crentes que serviram homens ímpios, né? Então era uma realidade que ainda estava muito presente nesse momento inicial. E no contexto do Império Romano, a questão então da escravidão era extremamente desumana, porque o Império Romano praticava isso de forma absurda. Segundo as informações históricas, em Roma tinha cerca de 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. Então eles não poupavam de momento algum os escravos, e eles eram usados em todas as áreas. É interessante que eles eram usados nas lavouras, eram médicos, às vezes médicos, escravos, cantores, professores, tudo isso como escravos, músicos, escritores, e tantas outras profissões que tinham, mas desenvolviam isso dentro de um sistema de escravatura. E enquanto então no contexto do cristianismo, já essa escravidão, essa escravatura era algo que fazia parte da família, era alguém que estava envolvido na própria família, e naturalmente as disciplinas eram disciplinas diferentes, naturalmente elas aconteciam desta forma. Aqueles que tinham temor do Senhor tinham a sua forma disciplinar, aqueles que não, portanto, eram extremamente cruéis, ao ponto de que se algum escravo fizesse algo que descobrissem que era um plano de eliminar o seu senhor, eles não pensavam duas vezes em eliminar cerca de 200 escravos para compensar esse momento de tensão. Então, o castigo era tremendamente severo. Mas alguns escravos podiam economizar o seu dinheiro e comprar então também a sua liberdade, e a gente encontra inclusive lá no Velho Testamento alguns princípios que estabelecem essa relação aí, senhor e escravo, a sua liberdade e assim por diante. E Paulo apela a Filemon a que não castigasse Onésimo. Onésimo era o seu escravo, e portanto não castigasse Onésimo por aquilo que ele tinha feito. Onésimo provavelmente tem dado um prejuízo financeiro, a gente não sabe como era como foi toda essa dinâmica aqui para que ele desse esse prejuízo, mas o fato é que Onésimo deu prejuízo a Filemon também com a sua fuga, porque Filemon perde um dos seus serviçais, e ele foge então, talvez temendo a repreensão, a reprimenda que pudesse vir sobre ele, né? E assim ele toma a iniciativa de fugir, mas não sabe de fato o Onésimo de quem estava ao encalço dessa pessoa, né? Quem haveria de encontrá-lo, tá?
E então a gente olha para o texto, nós encontramos esses personagens e eles vão fazer parte desse momento que a gente precisa refletir e de repente você avaliar assim, com quem que você se identifica, como é que eu preciso olhar para esse texto aqui, entender o que Deus quer de mim, né? E onde o evangelho da graça do Senhor caminha, irmãos, o tratamento com as pessoas é um tratamento diferenciado. E nós vamos encontrar o tratamento do apóstolo Paulo em relação a Onésimo, escrevendo então a Filemon como seu senhor, como deveria tratar a vida deste moço, uma vez que Paulo também já tinha um certo relacionamento ali, conhecendo a Onésimo, e portanto ele roga a Filemon que tivesse uma atenção diferenciada em relação a esse seu escravo. E é interessante que nós vamos olhar para Paulo e ver o Paulo um homem de fato crente no Senhor Jesus, um homem transformado, não apenas o apóstolo como aquele com a autoridade, mas aquele que era um homem temente ao Senhor. E eu quero olhar dentro desse contexto desta carta e trazer como o título do nosso tema hoje, ou o tema para nós hoje, o amor cristão, ele vai mais além. O amor cristão vai mais além. Se você quiser acompanhar algumas informações no verso do seu boletim, você vai encontrar aí. Primeira coisa que nós olhamos para o texto, esse amor cristão que vai mais além, né? Chamaríamos aqui de repente de um amor incomparável, que precisa realmente ser olhado assim. A primeira coisa que a gente quer ver aqui é uma saudação que vai revelar a soberana graça de Deus, tá? Na saudação nós encontramos a demonstração de Paulo que Deus manifesta a sua graça, e ele está então, veja que Paulo ele está aprisionado por causa do evangelho, mas ele está debaixo do comando do Senhor. Ele diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, eu estou aqui com o irmão Timóteo e quero então escrever ao amado Filemon, e ele então diz, olha, a graça do Senhor realmente nos alcançou. Timóteo era o filho na fé, o filho que Paulo havia adquirido na sua segunda viagem missionária, o convida para fazer parte inclusive da sua caminhada cristã, e Paulo então tem o seu filho Timóteo, aquele que caminha com ele, aquele que conheceu a fé no Senhor Jesus Cristo, através da sua mãe e da sua avó, e creio que ele tenha experimentado de forma muito mais clara, nesse discipulado com o apóstolo Paulo, e Paulo então tem a liberdade de adotá-lo como seu filho. E aqui nesse texto a gente percebe que Filemon, ele é chamado desse colaborador, um homem que Deus transforma a sua vida, e tem uma outra tradução, uma outra versão que chama o Filemon de amado cooperador, ou aquele que opera junto com alguém, aquele que labora, aquele que trabalha conjuntamente com Paulo em prol do evangelho. Interessante que geograficamente estavam distantes, mas Paulo diz assim, são meus cooperadores. Então Paulo não olha o cooperador, aquele apenas que está do lado, mas aquele que faz parte da dinâmica do evangelho, é chamado então de seu cooperador, o seu colaborador, ou aquele que labora junto com alguém, isso é, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, o apóstolo Paulo, ele saúda esses irmãos, exatamente expressando como Deus, na sua soberania, na sua graça, ele vai ao encontro dessas pessoas e faz delas pessoas que somam no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E o verso 2 provavelmente fala de membros da mesma família, como diz a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, casa de Filemon. E alguns comentadores querem entender que Áfia e Arquipo fazem parte da mesma família, seja Áfia, quem sabe a esposa de Filemon, não sei, mas fazem parte desse mesmo grupo. Mas Paulo faz questão então de mencionar e dizer assim, a igreja que está aí em tua casa, faz parte aí junto com a família onde vocês estão hospedando essas pessoas. Então era muito comum as igrejas se reunirem em casas. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 5, mostrando que havia uma igreja que
Áquila e Priscila hospedava em sua casa. Na cidade de Colossos, nós vamos encontrar também Laodiceia e Ninfa, também um casal que hospeda, tem uma igreja que hospeda em sua casa, né? Às vezes a gente fala de igreja, nós estamos pensando num grupo como nós estamos aqui, um grupo que envolve 100, 150, 200 pessoas, enfim, mas eram igrejas que estavam recém-nascidas, diríamos assim, igrejas menores que com certeza foram ampliando e precisavam de espaço maior, mas estava ali hospedando a igreja em sua casa. E então o apóstolo Paulo logo diz que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja com vocês. Tudo isso é da parte de Deus, nada da nossa parte. Por isso, na verdade, a saudação de Paulo, ele revela essa soberania de Deus, porque ele diz, tudo isso é da parte de Deus, não é da nossa parte, não somos nós que decidimos por isso, mas é uma ação soberana de Deus na vida do homem, e portanto, faz de nós esse povo amado do Senhor. Então, o amor cristão, ele vai muito mais além, e o apóstolo Paulo enxerga esta família, esta casa, esta igreja, de forma extraordinária, sabendo assim, isso aqui é obra-prima das mãos do Senhor. Então, uma saudação que vai revelar essa soberana graça de Deus. Deus vai ao encontro, trabalha essas vidas, transforma e se torna uma família que hospeda uma igreja em sua casa, bênção de fato para Colossos, e naturalmente hoje nós somos abençoados na vida desses irmãos também. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui para nós, de repente buscando para a nossa aplicação, para a gente refletir já aqui, é o seguinte: nós temos sido pessoas que temos hospedado, tem um coração aberto para receber, para abraçar esta igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que hoje ela não está em nossa casa, mas nós temos um espaço próprio. A gente tem abraçado isso como igreja? Nós temos sido, na verdade, um Filemão, uma Áfia, um Arquipo, na hospedagem, no cuidado com esta igreja do Senhor Jesus Cristo? Nós temos sido esses cooperadores, esses colaboradores, aqueles que laboram junto, ou nós estamos de braços cruzados, para a gente ver simplesmente as coisas acontecerem ao nosso redor? Então, a gente precisa começar a pensar se de fato o Senhor também não tem nos incomodado em relação a nossa caminhada cristã. Se não, ao invés de caminhada, está muito mais estagnada do que caminhada cristã. Precisamos pensar nisso, né? E buscar isso para a nossa vida. O amor de Cristo que habita em nós precisa nos motivar a sermos colaboradores, a sermos cooperadores, a sermos hospitaleiros, hospedeiros, anfitriões da igreja do Senhor Jesus. A segunda verdade que eu quero olhar aqui no texto com os irmãos, é que Paulo, ele expressa esse seu amor extraordinário aqui no seu pastoreio, né, como apóstolo, é que ele demonstra gratidão quando ele olha para a igreja, ele ora por isso, e é isso que nós vamos observar aqui do versículo 4 até o versículo 7. Veja como ele diz: eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Paulo refere-se a Filemon, exatamente a Filemon. E Paulo tinha razões muito fortes para que ele tivesse uma vida de gratidão por Filemon, porque Paulo havia sido instruído nos saltérios, com todo o seu conhecimento do Velho Testamento, olhando a gratidão como uma atitude, um reconhecimento de quando nós olhamos e percebemos como Deus trabalha na vida das pessoas também. E ele olha para a vida de Filemon, ele ouve a respeito de Filemon, e ele não tem outra atitude a não ser de dizer: Senhor, muito obrigado. Ele diz assim: todos os dias eu lembro de ti nas minhas orações. Eu quero entender que Filemon era alguém de fato que chamava a atenção de Paulo pelo seu perfil como crente no Senhor Jesus. A hora que eu estava entrando aqui, e eu estava observando a entrada dos irmãos, eu pude perceber assim, alguns que se abraçaram e falaram:
eu tenho orado por você sempre. Não esqueça de orar todos os dias pela sua vida. Uma irmã disse para o irmão: todos os dias eu oro por você. E essa irmã e esse irmão sabem quem eu estou falando. É gostoso quando a gente ouve isso assim, não, assim, eu sou especial para essa pessoa. Eu faço diferença para a vida dessa pessoa. E Paulo expressa isso a respeito de Filemon. E ele diz assim, olha, essa amizade nossa, ela é extraordinária porque eu vejo você como de fato um crente no Senhor Jesus. E ele então diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, e para a comunhão da tua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Eu oro por isso. Eu reconheço que tipo de crente você tem sido. Então, Paulo, ele está falando para Filemon, reconhecendo os valores que Filemon tem. Ele não está colocando Filemon lá num pedestal para que Filemon ficasse orgulhoso e soberbo, mas ele reconhece valores na vida desse irmão, e depois ele vai dizer assim, olha, eu preciso de você, que você expresse o seu amor mais uma vez, e ele vai dizer isso posteriormente. Mas ele é honesto consigo mesmo e com Filemon, em reconhecer que era um crente que tinha suas qualidades, e aí ele então vai rogar para Filemon que tomasse uma atitude, que cuidasse em relação a alguém muito especial que Paulo tinha no seu coração. E ele vai então falar de Onésimo, que assim como você é esse crente que de fato serve ao Senhor, que você também possa manifestar a sua misericórdia para com a vida de Onésimo. E ele vai orar então, ele vai trabalhar a questão aqui de Onésimo, e eu quero mencionar isso posteriormente. Queridos, algo chama a atenção para a gente aqui nesse texto, é que Filemon era uma pessoa notável na vida da igreja. Era aqueles crentes que fazem a diferença. Era aquele crente que o dia que ele faltava, quem sabe faltava ao culto, falou assim, o que aconteceu? Filemon não veio hoje. Nós estamos vivendo uma situação, eu não estou vendo Filemon envolvido nisso. Alguma coisa aconteceu com Filemon. E eu estava preparando a mensagem, pensando nisso aqui, e estava olhando assim, o dia que a gente falta da igreja, será que alguém sente a falta nossa? Quando nós distanciamos, alguém sente a falta da gente? As nossas ações como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, elas têm feito a diferença, ou quando eu faço ou não faço, não faz a diferença? E Paulo olha os valores de Filemon, como ele influenciava a comunidade que ele vivia, e Paulo sabia disso. Paulo estava em Roma e sabia de tudo isso que Filemon experimentava, mas também das lutas, porque ele era um dos companheiros de luta, como expressa aqui inclusive no versículo 2, que nós acabamos de ler. Então o apóstolo Paulo expressa assim, olha, eu sei do seu amor que você tem dado, me tem dado grande alegria, me tem dado consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Esse é um aspecto interessante aqui que Paulo expressa no versículo 7, tive grande alegria e conforto no amor que você tem, no teu amor, porquanto o coração dos santos, o coração dos crentes, tem sido reanimado em seu favor. Você tem reanimado o meu coração, a sua vida tem feito diferença para mim. Eu sinto ânimo quando eu olho para a sua fibra de crente, para a forma com que você conduz a sua fé em Cristo Jesus, como ele expressa aqui, da comunhão da tua fé, ela é eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Você tem sido este homem. Eu estou ciente do seu amor, da sua fé, dessas convicções que você tem. Isso tem influenciado e tem animado a minha vida.
eu tenho certeza que Filemão, quando leu essa carta, o seu coração encheu de alegria. E de repente ele teve que dar uma puxadinha para que ele não flutuasse, né? Por causa do ser humano que somos. Quando as pessoas nos elogiam, a nossa tendência muitas vezes é a gente ficar soberbo, deixar a nossa soberba assim, o ego meio massageado, aí a gente precisa cuidar. Mas eu tenho certeza que na qualidade de Filemão, é alguém que podia ouvir aquilo e dizer assim: Senhor, muito obrigado, me faz um crente que faça mais diferença ainda onde eu estou. Gratidão e a oração, ela anda de mãos dadas. Paulo agradecia a Deus pela vida de Filemão, mas não deixava de orar por ele, para que ele continuasse sendo aquele crente fervoroso, comprometido com os valores do reino de Deus. E eu pergunto para você, você se identifica com Filemão? Você se identifica com a fé, com o cristianismo de Filemão? Deste homem que não media esforços para servir ao Senhor, desse irmão que não media esforço para abraçar e receber a igreja em sua casa, alguém que estava disposto a lutar pelo evangelho, como expressa o versículo 2, o amor cristão ele vai mais além, o amor cristão reflete gratidão, e Paulo agradece ao Senhor, ora por Filemão, e com certeza a gente vai ver o melhor ir acontecendo. E na sequência, olhemos para o texto. O amor cristão vai mais além, porque o amor cristão leva a gente a atender a um apelo da demonstração desse amor e desta graça que precisa ser manifestada a cada dia. E então, a partir do versículo 8, então, o apóstolo Paulo vai interceder por Onésimo. Veja que Paulo faz uma introdução longa para depois chegar no ponto onde ele quer, mas ele precisa primeiramente reconhecer quem era Filemão, e ele quer dizer agora: eu vou te fazer um pedido, Filemão, mas eu estou fazendo um pedido com base em quem você é, não em quem que eu espero que um dia você seja, mas nesse crente maduro, nesse crente comprometido com os valores do reino. Então Paulo intercede por Onésimo. Agora o ponto principal, ele não é Filemão, eu preciso que você faça mais um pouco do que você tem feito, um pouco mais. E agora eu quero que você não trate Onésimo como Onésimo merece. Queridos, o amor proveniente de Cristo, ele havia alcançado plenamente agora o coração de Onésimo também. Isso leva Paulo a apelar a Filemão, para que Filemão olhasse para Onésimo, não olhasse mais com aqueles olhares anteriores, daquele escravo, daquele servo que de repente deu, ou de repente não, que realmente deu-lhe prejuízos, não sabemos quanto, como é que foi toda a sua vida como servo, como escravo, mas que agora precisava ser visto com outros olhos, e só o amor dele por Cristo Jesus poderia abrir os seus olhos, para que ele pudesse então olhar para Onésimo com outros olhos, e não com os seus olhares apenas de Senhor, como olhava anteriormente. E Paulo então ele diz assim: olha, bem que eu poderia falar com você, dando uma ordem. O versículo 8 ele diz: pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo, para ordenar o que convém. Paulo, ele diz assim: olha, eu sou um apóstolo, e como apóstolo, como líder, como um pastor, eu poderia ordená-lo: olha, você precisa fazer isso. Mas olha como é que ele fala: eu prefiro, verso 9, eu prefiro, todavia, portanto, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Mas eu estou solicitando isso, é pelo amor. Eu não estou te dando uma ordem para que você possa cumprir essa ordem, e depois dizer assim: olha, está pronto, apóstolo Paulo. Mas ele queria que isso fosse muito mais além, porque o amor vai muito mais além do que aquilo que a gente imagina.
E é interessante que então Paulo apela pelo poder da graça e não pelo poder do legalismo. Ele olha então para a vida transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo, um homem escravo, liberto da escravidão do pecado. Agora é interessante que Paulo expressa que ele foi um parto que ele teve entre algemas. Se fazer um parto não deve ser fácil, imagina numa condição como Paulo estava. No sentido espiritual, se evangelizar alguém, trabalhar alguém, discipular alguém dentro de um contexto comum, imagine Paulo com todas as restrições que ele tinha, acorrentado, trazer todas as instruções para Onésimo e fazer dele de fato um crente no Senhor Jesus Cristo, a ponto de Paulo realmente colocar a sua mão à frente e dizer assim, olha, recebe como se recebesse a mim mesmo. Este homem agora é crente. E Paulo então diz para Timóteo assim, olha, para Filemão, antes ele te era útil, depois inútil, e agora ele foi um homem e tem sido útil a mim, uma bênção aqui do meu lado. E é interessante que isso revela o significado do nome Onésimo. Útil. O pecado tinha tornado o Onésimo não Onésimo. O pecado tinha tornado o Onésimo inútil na vida de Filemão. A graça de Deus vai ao encontro deste moço e transforma plenamente a sua vida. E então o apóstolo Paulo agora pede assim, olha, eu peço que você perdoe Onésimo e você possa trazer, ele vai ser restituído a ti, mas se for possível, por favor, me manda de volta. Paulo sentia necessidade de ter consigo a vida do Onésimo, para que pudesse ser esse servo, esse escravo, que agora entendeu o que é de fato servir. Não servia por uma obrigação de escravo, mas agora servia por amor àquele que é servo, que é Cristo Jesus, com quem a gente precisa aprender, E então Paulo diz assim, olha, Filemão, Onésimo te foi ausentado, tirado de perto de você por um pouco tempo, mas agora ele vai poder estar com você para sempre. O que Paulo estava querendo dizer aqui nesse texto? Versículo 15, a fim de que o recebas para sempre. Paulo está dizendo assim, agora ele é um irmão em Cristo Jesus, agora ele vai ser sempre seu irmão, ele não vai ser apenas esse escravo seu que você, enquanto você tem posse financeira para conservá-lo contigo, mas agora ele é um com você, o dia que você for subir, você vai subir junto, então é alguém que vai estar para sempre contigo. Paulo não está mencionando para sempre com ele no sentido temporário, no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. E é por isso que depois Paulo assim, se possível, eu queria pedir, manda ele de volta para cá, manda ele de volta para mim. E alguns comentadores entendem que a solicitação de Paulo é para que Onésimo voltasse e fosse feito um ministro do Evangelho. Um ministro do Evangelho. O texto não menciona se ele tenha sido mandado de volta, mas alguns historiadores dizem que ele tenha sido mandado de volta, foi de fato um pastor, Onésimo, e consagrado para servir ao Senhor. Queridos, o amor ele precisa superar toda a exigência da lei, toda a exigência da lei, e Paulo apela pelo amor e não por qualquer outra atitude que ele esperasse então de Filemão. Paulo é um exemplo para nós, Paulo é exemplo de Cristo, ele oferece de fato como um substituto na vida de Onésimo. Você observa isso? Quando ele diz para Filemão, olha, se ele deve alguma coisa, coloca então na minha conta, eu vou pagar, eu sou responsável então pela sua conta, pode colocar na minha conta, então ele não te deve nada, livre, se for esse o problema, então deixe o Onésimo livre, porque agora a dívida é minha. Interessante que Paulo aqui acaba sendo uma figura de Cristo.
daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo entregou a sua vida por nós, e que você não deve mais nada para Deus. Você que entendeu a graça salvadora, você que foi alcançado por essa misericórdia, você não deve nada mais para Deus. Cristo já pagou a nossa dívida, como nós já ouvimos aqui, inclusive no início da nossa liturgia. Por meio de Cristo Jesus, Ele fez a obra completa que precisava fazer. Onésimo foi alcançado pela graça do Senhor. Quando eu falo de Onésimo, eu lembro aqui do Onésimo fugindo da presença do seu Senhor, e a gente vai encontrar ele caminhando nos caminhos onde a providência de Deus ia alcançá-lo. Nós olhamos um exemplo de Paulo, o Saulo, que perseguia a igreja, e a providência de Deus o leva no caminho de Damasco, para que em um momento o Senhor então o encontrasse, e dizendo assim: olha Paulo, esse não é o seu caminho não, o seu caminho que eu tenho para você é outro, né? E Deus trata então essas pessoas. Quem sabe seja a história sua, que seja a história de Onésimo, uma pessoa longe da graça do Senhor, e que de repente fugiu quantas vezes do Senhor, e o Senhor em algum momento te alcançou, e você entendeu o Evangelho, e hoje você está aqui. Ou quem sabe você que está me ouvindo, você hoje serve ao Senhor onde você esteja. Mas eu quero trazer então algumas aplicações para a nossa vida, olhando toda essa história do Onésimo, e como Deus trabalhou a vida de Onésimo, na vida de Paulo, para mudar atitudes de Filemon, e desta forma também abençoar a igreja de Colossos, a igreja que reunia na sua casa. E então, algumas aplicações eu quero trazer aqui para nós, e eu queria que você pensasse com muito carinho sobre isso, além das que eu mencionei. Primeiro, os cristãos devem mostrar amor uns pelos outros. Sabe aquele momento em que você espera o pior tratamento de uma pessoa e de repente ela te surpreende? Isso é o amor do Senhor e que faz isso, não é outra coisa, não é outra coisa. Eu creio que Onésimo era ricamente abençoado com esse amor que alcançou em Cristo Jesus. Agora ele tinha um favor de Paulo. Paulo não estava aprovando os seus pecados, mas porque Cristo já os havia perdoado, agora ele precisava ensinar para Filemon que a graça do Senhor havia alcançado a vida deste homem, e que ele poderia ser muito mais útil do que apenas um escravo, um serviçal em seu lar. Segundo, quando o Evangelho transforma, realmente faz restauração da dignidade humana, tornando essa pessoa especial nas mãos de Deus. Onésimo fugiu como escravo e voltou como irmão em Cristo Jesus. Que mudança extraordinária! De um ninguém, escravo era ninguém, agora volta um homem restaurado à imagem e semelhança do Senhor. Mudança extraordinária. Quem faz isso? Só a graça de Deus. Se formos buscar exemplos na Escritura, nós vamos encontrar vários, como já estudamos aqui outro dia, sobre Zaqueu, como Deus transforma a sua vida. A vida de Lídia, né, que ouvimos no dia que o pastor Vinícius trouxe aquela meditação ali no trabalho do Dia das Mulheres, né? Como Deus transforma a vida de alguém, faz dela uma nova criatura, nas mãos de Deus, o pior pecador do mundo, quem sabe você que me ouve, você pode ser alcançado, restaurado a sua dignidade de ser humano, de gente, de pessoa, de indivíduo, para poder servir ao Senhor. Você e eu merecíamos o inferno, todavia Deus veio ao nosso encontro para nos salvar então da condenação eterna. A palavra de Deus diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. A exemplo de Onésimo, miserável, merecia ficar preso, ou quem sabe, segundo as leis que regiam exatamente a escravatura, deveria ser morto, mas a graça de Deus alcança e traz vida espiritual à vida daquele homem. Assim como Filemon, queridos, ele tinha um estilo de vida extraordinário entre os irmãos.
nós também podemos fazer diferença no meio que nós vivemos, sendo instrumento de bênção nas mãos do Senhor, através do perdão, exatamente aqueles que não merecem. E Paulo volta para Timóteo, para Filemon, e diz: Filemon, eu quero solicitar que você o perdoe pelo amor de Cristo que alcançou um dia o seu coração. Queridos, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. O amor que leva ao perdão precisa estar presente nos nossos corações. Você e eu erramos, pecamos e falhamos. O marido para com a esposa para com o marido, o filho para com o pai, os pais para com os filhos, os irmãos entre si. Mas nós precisamos da graça do Senhor. Filemão foi conclamado a perdoar Onésimo, por mais que Onésimo tenha feito e causado tão mal. A gente precisa aprender a amar como Cristo amou e se entregou por nós. Isso que Deus quer de nós. E só quero falar Timóteo, né? E Filemão fez de fato isso por causa do amor. Isso fez diferença na sua vida, e não por causa de uma ordem do apóstolo Paulo, porque ele não deu a ordem. Ele diz: estou solicitando pelo amor que você tem, pela fé que você professa, pelo amor de Cristo que um dia te alcançou, que então você receba esse moço de novo consigo, como caríssimo irmão. Queridos, a igreja do Senhor Jesus precisa ser caríssima, preciosa. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e diz que Cristo morreu por ela, para apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas custou o seu próprio sangue. Cada um irmão precisa ser muito caro aos outros, precisa ser caro a nós, ser preciosos para nós. Eu quero convidar você nessa noite a pensar no amor de Filemão para com Onésimo, no amor de Paulo para com o Evangelho, e anunciar o Evangelho à vida de Onésimo, e o Evangelho transforma completamente aquela vida. E olhar esses três homens e perceber o seguinte: olha, a graça de Deus fez deles um só. Quem antes era um senhor, um outro um escravo, aqui está o líder espiritual. Agora você vê homens convivendo, vida que segue servindo ao Senhor harmonicamente, unidos pelo amor de Cristo Jesus. Quem nos une é só Cristo, não tem outra forma. E a minha oração é que Deus possa transformar o seu coração. Se você tem sido como Onésimo, tem guardado pecados, situações adversas que tem lhe distanciado de Deus, eu quero pedir a você, coloque diante do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje, você está nos ouvindo no caminho da providência de Deus, para que você pudesse ser confrontado quanto ao seu pecado. O de Onésimo foi trazer algum prejuízo para a vida de Filemão, seu senhor. Qual que é o seu? Qual que é o meu pecado? De repente o nosso pecado é querer tratar esse Onésimo, aquele que pecou, simplesmente conforme o seu pecado e o nosso legalismo, e não conforme o amor da graça do Senhor, que me deve levar a perdoar. Eu quero convidar você a pensar nisso, enquanto nós oramos ao Senhor e nos preparamos mais uma vez para participar da ceia que está diante de nós. Experimente esse amor cristão que vai mais além, que vai muito mais além. Experimente, porque esse amor vem do Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, às vezes olhamos, ó Deus, para esta narrativa que Paulo expressa por meio da sua carta, da relação Filemão e Onésimo, para o espaço onde conviviam cada um deles,
olhamos para a nossa realidade, enxergamos também, ó Deus, os nossos erros, e a nossa oração é que o Senhor nos faça de fato enxergar, perceber o nosso pecado, confessar o nosso pecado, como cremos que Onésimo tenha confessado para Paulo e dito o que ele havia feito em relação ao seu senhor Filemon. Mas, ó Deus, poder ver ali que a graça do Senhor vai trabalhando a vida daqueles irmãos, para que eles pudessem de fato experimentar, ó Deus, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a comunhão da família da fé, independentemente, ó Deus, da sua posição sociocultural. Ó Deus, nós oramos e pedimos a Ti, ajuda-nos como igreja, a liberarmos o perdão daqueles que porventura pecam contra nós, que os tratemos, ó Deus, como irmãos em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem os seus pecados, assim como Onésimo reconhece as suas falhas, e quem sabe, ó Deus, vai a Paulo e diz, escreve a Filemon para que ele me receba, ó Deus, não sabemos como se deu todo esse fato, a fim de que a carta fosse escrita, mas nós entendemos que na Tua providência, ó Deus, isso foi trabalhado para que nós hoje pudéssemos ser abençoados, ó Deus, com essa verdade tão preciosa, que expressa o amor do Senhor por nós, que é um amor que vai muito mais além. Ao ponto da Tua palavra, ó Deus, dizer que às vezes nós não compreendemos o Teu amor. O Teu amor é insondável, inescrutável. Muitas vezes não conseguimos entender com a nossa finitude humana, mas, ó Deus, que a graça do Senhor venha continuar balsamizando o nosso coração, trabalhando-nos, perdoando-nos os nossos pecados, restaurando, ó Deus, a dignidade daqueles que porventura ainda continuam afundados no seu pecado, na sua desobediência, estejam distantes do Senhor, mas que a exemplo de Onésimo, ó Deus, usa os Paulos da nossa época, para que possa ser instrumento da Tua graça, Deus, para a restauração, para a conversão dos Onésimos, que quem sabe estão, ó Deus, ao nosso redor. E que a graça do Senhor, ó Deus, venha nos limpar do nosso pecado, e fazer-nos cada vez mais úteis no Teu reino, para que façamos a diferença, como Filemon fazia em Colossos. Que assim sejamos nós, ó Deus, para a glória do Senhor, e que a sede do Senhor que vamos tomar nesse instante, ó Deus, venha nutrir a nossa alma, e sejamos edificados, e lembremos mais uma vez, que nós somos a família do Senhor, para a glória do Senhor é que nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Meus irmãos, nós vamos nesse instante como família da fé reunida, partilhar da ceia do Senhor, e eu quero convidar aqui os nossos presbíteros. Como nós temos hoje, nós temos mais presbíteros do que os aparelhos da ceia, nós vamos sempre chamar aqueles que compõem ou que precisamos para essa distribuição, né? Eu vou chamar aqui o presbítero Norival, o presbítero Gustavo Lanes, o presbítero João Brondolo está? Eu acho que não está, né? E eu quero convidar então para estar conosco aqui o presbítero Daniel, que já está, né, que esteve aqui já conosco, ele então vai nos ajudar nesse momento da distribuição, e que possamos partilhar com muita alegria desse momento da ceia do Senhor.